encontro que Ele nos permite, por mais um dia que Ele nos dá para conhecermos os seus caminhos assentados aos seus pés. Baruch Hashem, pelo Todo-Poderoso Rei do Universo, que com a sua boca Ele nos anunciou. Zahor et Yom HaShabbat Lekadisho. Lembra-te do dia de Shabbat para santificá-lo. É por amor a essa palavra que foi dita pela boca do Todo-Poderoso, escrita com o seu dedo, que nós, dos quatro cantos da terra, juntos estamos nesse dia. É por amor a essa palavra que foi falada e que foi escrita, que nós estamos aqui reunidos mais uma vez, sentados aos pés do Eterno, aguardando pela sua bondade em nos ensinar mais uma porção, em nos dar mais uma porção. Na verdade, Ele já nos deu, né? Durante toda a semana, Ele nos dá a porção e nós nos alimentamos dessa porção. Ontem, na sexta, no sexto dia, Ele nos dá a porção dobrada para que no Shabat nós apenas possamos nos alimentar. Maravilhoso é o Todo-Poderoso que nos dá os seus mandamentos, que nos faz conhecer os seus caminhos, que nos faz conhecer a sua vontade, para que assim nós possamos ter alegria em cumprir. Eu me chamo Kessia e nós estamos aqui no canal Techuvá Total, mais uma vez, para fazer um pequeno resumo dessa porção maravilhosa que o Eterno nos dá durante a semana. E desde ontem, com o nosso querido Moré Marcos Aurélio, nós estamos aprendendo, nós estamos nos alimentando, né? Nos alimentando daquilo que durante a semana nós já fizemos, né? Do pão preparado durante a semana. Hoje paramos para nos alimentar e degustar desse pão maravilhoso que é a palavra do Eterno. E vamos lá começar a nossa porção, o nosso resumo da porção, né? Continuando a nossa jornada, né? De libertação da escravidão que o Egito nos trouxe. Mas antes de começar, né, nós sempre pedimos a vocês, abra o seu coração, prepare o seu coração, abra os seus ouvidos para que a palavra do Eterno penetre nos seus ouvidos e permaneça no seu coração, para que assim você possa viver por ela. E assim como nós que caminhamos na Techuvá, você possa também ter alegria em conhecer a palavra do Eterno, em viver a palavra do Eterno, em andar pela palavra do Eterno, sendo ela a nossa coluna de fogo e a nossa nuvem, nos protegendo e nos guiando. Porque assim é a palavra do Eterno, que nos guia e que nos protege dos caminhos que nos afasta da vida que tem o Eterno, na vida que está no Eterno e somente nele. Bom, na semana passada nós vimos que o povo, ele sai do Egito depois da 10ª praga e o coração do faraó, muito duro, em não ouvir a palavra do Eterno, trouxe morte aos seus filhos, né? Trouxe morte ao Egito, trouxe escuridão, trouxe juízo. Mas o povo de Israel sempre sendo separado pelo Eterno para que as pragas que caíram sobre o Egito não caíssem sobre o seu povo. O Eterno sempre separando o seu povo. E aí o povo de Israel sai do Egito, né? Depois do sinal que eles deveriam pôr nas suas portas. E assim o anjo da morte passou. E aquele que escravizava o povo do Egito, o povo de Israel, ele finalmente decide, pela mão forte do Eterno, libertar o povo de Israel. Para que assim, livres, eles pudessem caminhar
em direção a um novo Senhor, ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, àquele que ensinaria esse povo a ser a luz para as nações, a ser bênção para as nações. Aquele que ensinaria esse povo a espalhar a sua palavra, a ser um retrato daquilo que o Eterno deseja e daquilo que o Eterno não espera, de um povo que se chama pelo nome dele. E esse povo começa esse caminhar, e então nós entramos na nossa porção dessa semana, que se chama Bechalar, que em português quer dizer no enviar. Vamos lá ver o que vai continuar acontecendo. A gente está vendo isso desde ontem com o nosso querido Marcos Aurélio. Na verdade, nós estamos vendo, né, durante toda a semana, e agora vamos parar e nos alimentar mais uma vez, né? Porque durante o dia nós não nos alimentamos somente uma vez, nós nos alimentamos várias vezes. Por isso, o canal Teshuvah Total tem 4 vídeos todo Shabbat, para que você não se sinta com fome, né? Estamos aqui para nos alimentarmos juntos. Vamos lá, gente, começar. A porção dessa semana vai começar no capítulo 13, no verso 17, como a gente está vendo desde ontem com o nosso querido Moré Marcos Aurélio. Então, aqui, como todos vocês sabem, é apenas um resumo de praticamente toda a porção. Nós tentamos englobar toda a porção, que não é pequena essa, né? Num pequeno resumo, para que a gente possa absorver ainda mais os nutrientes desse prato maravilhoso que o Eterno nos dá, que é a sua palavra, que é o pão da vida, o nosso pão da vida. Vamos lá, gente, continuar nos alimentando desse pão da vida e saciar o nosso ser. Verso 17 do capítulo 13. Depois de Faraó ter deixado o povo partir, Elohim não os guiou pelo caminho da terra dos filisteus, por causa de sua proximidade. Elohim sabia que, ao ver a guerra, o povo mudaria de ideia e voltaria ao Egito. Gente, o Eterno, ele sabia que o povo de Israel enfrentaria guerras, que o povo de Israel lutaria. Mas o Eterno também sabia que o povo, no momento, não estava preparado. O Eterno sabia que o povo acabara de sair do Egito, da escravidão que os segurava, né? Dos medos que os segurava. O Eterno sabia que, no momento, eles não tinham capacidade para passar por uma guerra. E que, com certeza, eles voltariam ao Egito se isso acontecesse. O Eterno sabia que aquele povo havia acabado de ser liberado da escravidão. Que era um povo cheio de medo. Era um povo que precisava ser fortalecido. E o Eterno sabia que o medo, ele não é sinônimo de força. O Eterno sabia que ele tinha que tornar esse povo forte para que assim eles pudessem passar por uma luta e não querer voltar. Por isso o Eterno, ele vai traçar um caminho diferente, um caminho que não é o caminho de todos, não é o caminho que todos tomam. O Eterno vai traçar um caminho, uma rota, para que nessa rota eles possam conhecer mais o Eterno. Eles possam ter intimidade, relacionamento e saber que eles dependem inteiramente do Eterno. Essa rota é a rota que leva à intimidade, relacionamento e dependência do Eterno. E assim, tendo intimidade, relacionamento e sabendo que depende do Eterno, eles seriam curados desse medo e tornariam-se assim fortes, né?
Porque o Eterno sabia que se eles fossem por esse caminho, eles enfrentariam guerra, mas o Eterno também sabia que eles enfrentariam guerra mesmo não seguindo esse caminho, como foi o que aconteceu. E aí, o que é que o Eterno, todo que é a sabedoria, né? Ele não é cheio de sabedoria. O Eterno, que é a sabedoria, ele cria o homem, ele sabe como lidar com o homem. Em vez disso, verso 18, Elohim guiou os povos por uma rota indireta, ou seja, uma rota que não era a rota que todos pegavam, né? Através do deserto junto ao mar de Suf. E estava em formação para a batalha ao subirem os filhos de Israel da terra do Egito. Esse verso 18 aqui, a parte final, em outras traduções fala: o povo de Israel subiu com o armamento completo da terra do Egito, né? Mais na frente a gente vai ver que realmente eles subiram com armas para a guerra, né? Mas isso é mais na frente, a gente vai ver isso daí. Vamos continuar. E tomou, né, na saída do Egito, e tomou Moshe os ossos de Yosef consigo. Nós sabemos que quando o povo saiu do Egito, eles pilharam os egípcios, né? Não saquearam, mas eles foram pagos, né? Eles eram escravos e a lei do Eterno dizia que quando um senhor liberasse um escravo, ele teria que liberar o livre, né? Liberto, e não de mãos vazias. E assim fez o Eterno com o povo de Israel. Eles saíram da escravidão, mas não de mãos vazias. Só que a gente vê aqui no verso 19 que Moshe, ao contrário de todos os israelitas, né? E se a gente vê Moshe, ao contrário desses israelitas que foram escravizados, ele teve o melhor do Egito quando ele era, né, jovem, criança, até os seus 40 anos. Então, a gente não vê Moshe levando riquezas. O que Moshe leva? Ele leva os ossos de Yosef. Por quê? Pois fizeram para ele um juramento, né? Porque os filhos de Israel fizeram juramentos a Yosef, que sabia que o Eterno livraria eles, né? Tiraria eles do Egito, de que eles levariam os ossos de Yosef, os seus restos mortais daquele lugar. Então eles partiram de Sucote, né, que foi onde eles estavam na porção passada, da semana passada, né, e acamparam em frente a Etã, na fronteira do deserto. E aí vem esse verso maravilhoso. Gente, só para falar para vocês, a gente está passando por uma tormenta bem severa, né, tá parecendo a noite, mas não é a noite aqui são 2h, 2h30, então tá muito barulho, eu espero que não saia, né, o barulho para vocês, então se sair, perdoe. Tá uma tormenta bem, bem severa lá fora, muita chuva, muito vento, e tá escuro aqui, então desculpa aí pelo barulho. Vamos lá. E aí vem o verso 21, esse verso que enche o coração de alegria e felicidade. Adonai ia à frente deles de dia numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho e de noite na coluna de fogo para iluminar para eles, para caminharem de dia e de noite. Baruch Hashem. Adonai ia à frente deles para guiá-los. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Será que hoje é diferente? Será que hoje é diferente conosco? Será que hoje no nosso deserto é diferente, a gente caminha sozinho? Será que hoje no nosso dia nós caminhamos sozinho? Será que essa nuvem se apartou de nós? Lá em Yehoshua, Josué 1:8, está escrito assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo
quanto nele está escrito. Então prosperará o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Lá em Salmo 1, 2, 3, está escrito assim, ó, pelo contrário, você não se senta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, você tem prazer na lei do Eterno. E na lei do Eterno você medita dia e noite. E quem faz isso é como a árvore plantada à margem de um rio, né? Que ao seu tempo ele dá os frutos certos. E suas folhas nunca murcham. E ele prosperará em tudo que faz. E nós poderíamos passar o resto do dia falando para vocês que a nuvem do Eterno permanece no nosso meio, mas em forma de palavras, em forma de ensinos. Porque a nuvem do Eterno não se aparta daqueles que não saem debaixo dela. Só que a nuvem do Eterno agora são palavras, são ensinos, é a Torá do Todo-Poderoso. E nessa Torá, nessa nuvem, nós devemos estar de dia e de noite. Porque quando nós estamos com essa Torá, com essas palavras, com esse ensino, dia e noite, nós sabemos o caminho que nos leva à vontade do Todo-Poderoso. O caminho que nos leva ao querer do Todo-Poderoso. O caminho da liberdade. O caminho seguro, a melhor rota. Por quê? Porque quem nos guia é a nuvem em forma de palavras. Não é diferente hoje conosco, não, meus amados. O Eterno nunca deixa o seu povo sem direção, caminhando, tateando no escuro. Nunca, jamais. Ele sempre cuida de nós. E a sua nuvem, que agora é a sua palavra, né? Que é a sua palavra, ela sempre está conosco. E nela nós devemos meditar de dia e de noite, para que a gente não venha se perder. Não se afaste. Não se afastava a coluna da nuvem de dia e a coluna de fogo diante do povo. E assim, meus amados, é a palavra do Eterno. Assim é a palavra do Todo-Poderoso, quando nós meditamos nela de dia e de noite. Porque se você medita nela de dia e de noite, se você tem cuidado em cumprir, em obedecer, em viver essa palavra, você vive por meio dela. E sendo assim, você é imitador de Yeshua, imitador daquele que nunca transgrediu sequer um desses mandamentos do Eterno. Aquele que é a Torá viva e que esse verso aqui nos mostra. Você vê aqui, ó, a cada duas letras, a terceira vai formar o nome Yeshua. Aquele que é a Torá viva, aquele que tinha a palavra do Eterno sempre na sua boca. É pelos méritos dele, pela bondade do Eterno, que nós temos clareza nessa palavra. Por quê? Porque ele é a Torá viva que desceu do céu, o pão que desceu do céu. Aquele que tinha a Torá do Eterno na sua boca o tempo inteiro, né? O pão que desceu do céu. Porque assim como a Torá, ela é o nosso pão que desceu do céu, como disse Yeshua, né? Diferente do maná, que todos que comeram morreram, esse pão que nos leva à vida, né? que nos leva à vida eterna, veio dos céus. A Torá, o pão do Eterno que desceu do céu. E Yeshua, aquele que nos guia a esse pão, a essa Torá. Afinal de contas, quem te conduziu a Torá?
Eu estou aqui porque Yeshua me conduziu à Torá. Você que está aqui me vendo, quem te conduziu à Torá? A Torá é o nosso pão que desceu do céu. E Yeshua é o nosso guia que leva-nos a essa Torá. E ele é o pão que desceu do céu porque a palavra do Eterno sempre esteve na sua boca. Ele tornou acessível a todos nós. Ele é a Torá viva do Eterno que desceu do céu pela sua misericórdia com o ser humano. Porque ele não quer que o ser humano ande em trevas, mas que veja a sua luz. Porque o Eterno ama sem medida o ser humano. E ele quer que o ser humano tenha essa vida, que ele traz através desse pão que nos dá a vida. Vamos continuar, gente. Eu amo muito esse assunto do maná. Eu quero muito fazer um estudo sobre isso, né? Mas isso vai ficar mais para frente. Eu quero... Enfim, isso vai ficar mais para frente. Vamos continuar. Adonai disse a Moshe. O que Adonai falou a Moshe? Fale aos filhos de Israel que dê a volta e acampe diante de Pinhahirot, entre Migdol e o mar, diante de Baal Tisfon, em frente a ele, acampem junto ao mar. E dirá ao faraó que os filhos de Israel estão confusos na terra, presos ao subirem do deserto. O Eterno agora fala com o povo, né, que está debaixo dessa nuvem, né, diante dessa coluna. Ele diz para esse povo que ele está guiando, que dê a volta, que volte. O Eterno, ele sempre sabe o melhor caminho. E às vezes, meus queridos, é necessário que nós voltemos, né? Que a gente volte. Quando nós andamos debaixo da nuvem, guiados pela palavra do Eterno, às vezes na nossa vida é necessário voltar. Mas voltar para quê, gente? O Eterno, ele sempre tem um plano, ele conhece todas as coisas. E quando ele nos pede para voltar, é porque ele sabe que é necessário nós voltarmos, para que assim nós venhamos nos tornar livres. Para que nós venhamos nos tornar livres e não desorientados à vista do Egito, né? E não confusos e desorientados. Para que o Egito não olhe para a gente e diga, ele saiu do Egito, mas ele está confuso e desorientado, ele está tateando no escuro. O Eterno sabe que às vezes nós precisamos voltar para que a gente se torne pessoas firmes, conhecendo e vendo o poder da sua mão. Antes de eu começar aqui a entrar com vocês aqui, eu estava vendo um documentário, né, sobre o Holocausto, e quando o povo ele foi liberto, né, no dia que eles foram libertos, que eles saíram do campo de concentração, a maioria deles, a primeira coisa que eles fizeram foi entrar no pavilhão que tinha roupas. Porque o desejo maior deles era tirar aquela roupa de prisioneiros. E muitos deles que invadiram aqueles pavilhões onde tinham os seus pertences, suas roupas, eles pegaram suas roupas e vestiram camadas e camadas e camadas de roupa, como se eles estivessem dizendo, eu quero a minha identidade de volta. Às vezes o Eterno nos pede para voltarmos, não para entrar novamente no Egito, mas para mostrar a sua mão poderosa e nos vestir com uma roupa nova, né? Uma roupa de libertos. E não apenas isso,
de mostrar que o poder está na sua mão. Porque para que o Eterno pediu para que eles voltassem? Porque o Eterno endureceria o coração de Faraó mais uma vez e ele ia perseguir eles, né? E à custa deles, o Eterno e do seu exército, o Eterno mostraria a sua glória, né? E os egípcios saberiam que ele é Adonai. E assim eles fizeram, ouvindo a voz do Eterno, andando debaixo da nuvem. E contaram para o rei do Egito que o povo fugiu e mudou o coração de Faraó e de seus servos em relação ao povo e disseram: o que nós fizemos? Enviamos Israel da nossa servidão? Como assim? A seguir, ele preparou suas carruagens e levou consigo seu povo. Para quê? Para fazer aquilo que o Eterno tinha intento: libertar o povo, mostrar ao povo a sua identidade, mostrar ao povo que a vingança pertence ao Eterno. E o faraó se aproximou e levantaram os filhos de Israel os seus olhos e viram os egípcios partindo atrás dele e tiveram muito medo e clamaram os filhos de Israel ao Eterno. Dessa vez eles não vão até Moshe primeiro, por causa do seu grande medo, eles clamam ao Eterno. E é desse medo que o Eterno quer libertar esse povo esse que enfrentaria guerras e lutas. Antes mesmo de chegar ao Monte Sinai. Não é antes de chegar e nem para entrar na Terra Prometida, não. Não. É para receber a palavra do Eterno. O Eterno queria tornar esse povo forte para fortalecê-los. E disseram a Moshe: você nos trouxe para morrermos no deserto porque não havia túmulo suficiente no Egito? Por que você fez isso conosco, tirando-nos do Egito? Não dissemos a você no Egito: deixa-nos em paz? Permaneceríamos escravos dos egípcios. Seria melhor para nós continuarmos escravos dos egípcios que morrer no deserto. E nesse mesmo documentário mostrou o grande obstáculo do povo, né, depois do Holocausto. O Holocausto foi terrível, mas também o pós também foi terrível. Até o povo se tornar povo novamente, né? Passaram por muitas coisas, dificuldades, né? Com fome, debilitados, doentes, até se reerguerem. O Eterno estava querendo erguer esse povo para que eles nunca mais desejassem continuar escravos dos egípcios. O Eterno queria levantar esse povo como o povo escolhido dele para levar a sua nuvem a todas as nações. E disse Moshe para o povo: não tenham medo, permaneçam e vejam a Yeshua, a salvação do Eterno que fará para vocês. Pois hoje vocês viram os egípcios. Hoje não tornarão a vê-los nunca mais. Vocês viram os egípcios hoje, mas vocês nunca mais o tornarão a vê-lo novamente. Não esses que escravizaram vocês. Por quê? Porque hoje vocês verão e conhecerão a salvação Yeshua do Eterno. E aí vem o verso 14. Adonai produzirá para vocês. Adonai produzirá pão para vocês, mas vocês irão arar a terra. O que isso significa? O Eterno
vai fortalecer vocês, mas vocês terão que ser fortes para serem fortalecidos. É essa o ensino do Eterno a Yehoshua. Seja forte para que você seja fortalecido. O Eterno vai te fortalecer, mas você precisa ser forte para passar por tudo aquilo que você precisa passar até chegar no Sinai e receber a maior herança que o ser humano já poderia ter em toda a sua existência e por toda a eternidade. O Eterno fortalecerá você, mas você tem que ser forte diante de tudo que você passa. O Eterno fortalece, mas a força vem de você. É você que tem que enfrentar seus medos. É você que tem que enfrentar tudo aquilo que te fugiu a palavra agora da minha mente, que te afasta do Eterno e dos seus caminhos. É você que tem que ter coragem de sair de todas esses costumes humanos que afasta o ser humano da verdadeira palavra pura, limpa, clara, a nuvem que conduz o ser humano à vontade do Todo-Poderoso. E aí, vamos continuar. Adonai perguntou a Moshe, por que vocês clamam a mim? Fale aos filhos de Israel que sigam em frente. Estão clamando a mim, né? Vocês têm que seguir em frente. E aí o Eterno fala a Moshe que levante a sua vara em direção ao mar e o mar será dividido. E o Eterno disse que endureceria o coração de Faraó para que o nome dele fosse glorificado, né? Por Faraó à custa de Faraó e do seu exército. E aí vem o verso 19. A seguir, Baruch Hashem, o mensageiro de Elohim, que ia à frente do acampamento de Israel, moveu-se e colocou-se atrás deles. E a coluna de nuvem saiu da frente deles e postou-se atrás deles. Perceba, aleluia. Nós temos aqui duas figuras, o anjo e a nuvem. Vocês lembram que nós falamos agora há pouco? A Torá e Yeshua. Quando nós andamos no caminho do Eterno, é assim conosco. Nós temos o mensageiro do Eterno, Yeshua, que está atrás de nós, com a sua Torá, com a Torá do Todo-Poderoso, nos fazendo seguir, nos fazendo caminhar, nos fazendo resplandecer o rosto do Todo-Poderoso em meio às trevas, fazendo com que o mar que temos que atravessar, o mar de religião, o mar de poder, o mar de política, o mar do Egito, se abra para que assim nós possamos passar. E livres de tudo isso, sermos guiados pela palavra do Eterno. Sermos guiados pelo nosso Mestre, que nos apresenta a palavra do Eterno de forma clara, de forma que você pode pegar, de forma que você pode entender, sem cerca, sem muro. O anjo passou para trás para proteger. Na verdade, o anjo e a nuvem, né, passa para trás do povo para proteger o povo. Porque quando nós andamos no caminho do Eterno, nós andamos na sua proteção. E não temos medo. Por quê? Porque Ele quem nos protege. Ele parou entre o acampamento
do Egito e o acampamento de Israel. Havia nuvem e trevas aqui e luz noturna ali, para que um não se aproximasse do outro por toda a noite. Ou seja, isso aconteceu à noite, né? E veja que, mais uma vez, o Eterno faz separação, né? Ele leva trevas àqueles que, com arrogância, traz destruição para si, traz trevas para si. Mas a luz noturna, a luz nas trevas, vem para aqueles que se aproximam do Eterno, que andam nos caminhos do Eterno. Para quê? Para que eles saibam aonde eles estão pisando. A palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Aquele que anda fora da palavra do Eterno anda em escuridão. Moisés estendeu a mão ao mar e Adonai fez o mar retroceder por causa de um forte vento oriental que soprou a noite toda. Ele fez o mar tornar-se chão seco e a sua água foi dividida. E entraram os filhos de Israel no meio do mar, no chão seco, e as águas para eles foram um muro na direita e um na esquerda. E sabe o que eu achei curioso aqui? É que aquilo, né, a água que antes matava os seus filhos, hoje serve de muro, né? De muros para os filhos de Israel. Os egípcios continuaram a perseguição e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, todas as carruagens e toda a cavalaria por meio do mar. Um pouco antes do amanhecer, Adonai olhou para o acampamento egípcio de dentro da coluna de fogo e de uma nuvem e confundiu o acampamento dos egípcios. Veja, gente, que o próprio Adonai era quem estava naquela coluna, guiando o povo de Israel. E o que ele vai fazer? Ele provocou a quebra das rodas das carruagens deles, dos egípcios, para que claro que era dos egípcios, né? Acho que o pessoal de Israel não tinha carruagem, para que se movesse com muita dificuldade. Os egípcios disseram: Adonai, até parece que... Gente, como pode o ser humano ser tão cego, gente? Esse povo saiu de 10 pragas, eles disseram isso daqui antes. Adonai está lutando a favor de Israel contra os egípcios. Vamos nos afastar deles. Adonai disse a Moisés: estenda sua mão para o mar, e a água voltará e cobrirá os egípcios com suas carruagens e sua cavalaria. E aí o que acontece, gente? Moisés estendeu a mão para o mar. Deixa eu só ver aqui. Sim. Moisés estendeu a mão para o mar. E ao amanhecer, o mar voltou à profundidade anterior. E os egípcios tentaram fugir, mas Adonai os lançou no meio do mar. E aqui o Eterno está mostrando ao povo de Israel: me dá que negue de me dar. Os egípcios, né, os filhos, na verdade, daqueles que afogaram os filhos de Israel, agora morrem também afogados. Mas os filhos não estão pagando pelo pecado dos pais. Não é isso. Esses filhos, né, daqueles que afogaram os filhos de Israel, também estiveram contra o povo de Israel, escravizaram o povo de Israel. Né? Não é que eles estão pagando pelos erros dos seus pais, não. É porque eles seguiram os mesmos passos dos seus pais. Então, o Eterno mostra para o povo de Israel
O que está escrito lá em Devarim 32:43. Cantem nações a respeito de seu povo, pois ele vingará o sangue de seus servos, trará vingança contra seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. E também lá em Naum 1:2-6. Eis que Adonai é o Elohim zeloso, ciumento e vingador, e o Senhor, não tolerará outros deuses e age como terrível vingador contra toda a idolatria. Em seu furor, indignação, executará vingança contra todos os seus adversários. Faraó e seu povo se pôs contra adversário do próprio Eterno. E agora eles conhecem a sua mão poderosa. Mesmo depois da morte que veio aos seus filhos, eles não aprenderam. Mas o Eterno aqui está sarando o seu povo. Não adiantou as 600 carruagens, né? Nesse dia, Adonai salvou Israel dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na costa. Quando Israel viu o ato poderoso que Adonai realizou contra os egípcios, o povo agora não teme mais Faraó. O povo agora temeu Adonai. E eles creram em Adonai e em Moshe, seu servo. Então, depois desse ato de salvação, desse ato de libertação, de uma vez por todas, do Faraó e daqueles que escravizaram o povo do Egito, Moshe, com muita alegria, ele canta um louvor ao Eterno. Cântico esse que a gente não vai ler aqui, né? Porque não dá tempo. E aí, então, Moshe, ele guia o povo para fora do mar de Suf, e eles caminham durante 3 dias sem água, até que, vamos continuar, sabendo que nós não vamos conseguir ler o cântico, tá? Eles chegaram a Marar. Não podiam beber a água de lá, pois era amarga. Esse é o motivo de chamarem Mará, amargor. O povo estava a caminho daquilo que o Eterno falara a Moshe, né? Quando ele disse a Moshe, o sinal que eu estarei com você é que o povo virá a este monte para me servir. Eles estavam a caminho de receber a água da vida, as instruções do Todo-Poderoso, as instruções do Eterno, mas no caminho, além deles não terem água, né? As águas mataram os seus inimigos e aí eles andam durante 3 dias sem água. E além deles não terem água, indo em direção à água da vida, né? A água que eles encontram é amarga. O povo queixou-se a Moshe e perguntou o que nós beberemos, né? E aí Moshe clamou a Adonai, e Adonai mostrou-lhe um pedaço de madeira que, ao ser lançado na água, tornou-a de sabor agradável. Ali Adonai estabeleceu para eles regulamentos e regras de vida, e ali ele os testou. Sabe, gente, lendo esses versos aqui, eu posso dizer para vocês que é como se o Eterno tivesse ensaiando com o povo de Israel o entregar dos seus ensinamentos. Porque se nós olharmos para muitos, os seus ensinamentos são assim, amargos, né? Mas quando nós abrimos o nosso coração para ouvir a palavra da boca do Todo-Poderoso, ela se torna agradável, ela se torna libertadora.
libertadora dessa sede que tem dentro de nós de buscarmos os caminhos do Todo-Poderoso, de sabermos a vontade do Todo-Poderoso. Mas para muitos não é assim. Para muitos é amargo. Para muitos não serve. Para muitos não é boa. Mas quando nós amamos o Todo-Poderoso e abrimos o nosso coração para a sua verdade, ela se torna agradável. Ela se torna algo que nós não podemos de maneira nenhuma viver sem ela. Vamos continuar, gente, vamos continuar. Ele disse: se vocês ouvirem com atenção a voz de Adonai, seu Elohim, e fizerem o que ele considera certo, prestarem atenção às suas mitzvot e guardarem seus regulamentos, eu não atingirei com nenhuma das doenças com as quais afligi os egípcios, pois eu sou Adonai, aquele que cura vocês. Foi para isso que ele disse: deem a volta. Ele queria curar esse povo dos seus medos. Ele queria levar esse povo que sente esse amargor na água. Ele queria mostrar quão agradável poderia ser aquela água quando você a quer, quando você a deseja. Quando você anda nos seus regulamentos, nos seus ensinamentos. Nada do que atingiu o Egito atingirá você, porque entre você e o Egito está a nuvem do Todo-Poderoso. Vamos continuar, gente. As tâmaras e as fontes. Eles chegaram a Elim, depois da água agradável, que era amarga, né? Havia 12 fontes e 70 tamareiras, e acamparam junto à água. Quando nós obedecemos a voz do Todo-Poderoso, né, como ele nos ensina, no verso que nós acabamos de ler, nós chegamos a essas fontes, né, que nós sabemos que representa o povo de Israel. E mesmo que nós façamos parte dessas, que nós sejamos essas tamareiras, né, que necessitamos dessa fonte para viver, né, porque nós sabemos que o número 70, ele representa essas nações, mas mesmo nós fazendo parte dessas nações, nós tomamos dessas fontes, né? Dessas 12 fontes, né? Que representa o povo de Israel. Ou seja, quando nós nos achegamos ao Eterno para conhecer os seus caminhos, mesmo sendo nós tamareiras, né? Nós tomamos água dessas fontes, sabendo que a fonte, para ela continuar, né, para ela continuar a existir, ela não precisa da tamareira. Mas a tamareira sem a fonte, sem a água, ela morre, né? E às vezes nós nos tornamos arrogantes achando que nós somos mais do que o povo do Eterno. Mas mesmo nós sendo tamareiras, o Eterno não nos deixa longe da sua fonte de água viva. A fonte essa que ele entregou ao povo de Israel, para que ele pudesse alimentar, sim, com essa água viva, todas as outras nações. Por isso que eles são bênçãos para as nações. E eles partiram de Elim e toda a comunidade do povo de Israel chegou ao deserto de Sin. Entre Elim e Sinai. Agora eles estão chegando perto do Sinai, né? No 15º dia do 2º mês após a saída do Egito. E aí a gente entra no capítulo 16, né? No deserto, toda a comunidade do povo de Israel queixou-se contra Moshe e Aharon. Qual foi a queixa, gente, desta vez?
O povo de Israel lhe disse: desejaríamos que Adonai tivesse usado a sua própria mão para nos matar no Egito, a nos assentarmos à volta das panelas, né, com carne cozida e dispunhamos de alimento conforme desejássemos. No entanto, vocês nos tiraram de lá e nos trouxeram para este deserto para fazer toda a assembleia morrer de fome. O povo passou sede e agora está com fome. E o engraçado, gente, que tudo isso é antes deles receberem escrita a Torá do Eterno. Antes deles receberem a Torá do Todo-Poderoso, seus ensinamentos, eles estão passando por fome, por sede e por guerra. Vamos continuar. Adonai disse a Moshe: eis que farei chover pão do céu a você. O povo deve sair e juntar todos os dias uma porção diária. Assim eu os testarei. Eles guardarão minha Torá ou não? Gente, o caminho para chegar no Sinai parece um ensaio, não é verdade? Vocês devem sair todos os dias para juntar a sua porção diária. E esse era o teste para ver se guardariam ou não a Torá do Eterno. Gente, incansavelmente eu falo que a Torá do Eterno, as suas porções diárias que ele nos deu, não é para nós pegarmos ela e comermos somente no Shabat. Mas a Torá, assim como o nosso alimento físico, né, que nós necessitamos todo dia e não apenas só uma vez. No mínimo, a gente come 3 vezes por dia. Café, almoço e janta. No mínimo. Por que que com a Torá tem que ser diferente? O pão que nos dá a vida. Por que que com a palavra do Eterno tem que ser diferente? O Eterno faria chover pão do céu para o povo. Mas o povo tinha que sair diariamente para pegar a sua porção. E o pão do céu que ele mandou para nós não devemos fazer diferente. Todos os dias nós temos que comê-lo e passar dia e noite ruminando nela, meditando nela dia e noite, para que assim nossos caminhos sejam guiados por ela. E aí o Eterno ele vai continuar falando, no 6º dia, eles não poderiam sair. Desculpa. Para juntar, mas que no 6º dia eles deveriam ter uma porção dobrada, juntar uma porção dobrada, para que no Shabat, no 7º dia, eles não viessem a sair. E aí Moshe e Arão vai falar ao povo de Israel que agora eles veriam que foi o Eterno que os tirou da terra do Egito, né? E que eles veriam a glória do Eterno. E continua falando. Moshe acrescentou: o que eu disse a vocês acontecerá quando Adonai der a vocês carne para comer. Nesta tarde os fartará de pão pela manhã. Adonai ouviu suas reclamações e murmura contra ele. Quem somos nós? Seus murmúrios não são contra nós, mas contra Adonai. Moshe disse a Arão: fale a toda a comunidade de Israel. Aproxime-se da presença de Adonai, pois ele ouviu seus murmúrios. Quando Arão falar com toda a comunidade do povo de Israel, eles olharam em direção ao deserto. E ali, diante deles, apareceu a glória de Adonai em uma nuvem. E aí? E Adonai disse a Moshe: ouvi os murmúrios. E só um minutinho.
ouvi os murmúrios, ouvi as reclamações dos filhos de Israel. Diga-lhes, entre o escurecer vocês comerão carne, e na manhã serão fartos de pão, e saberão, pois, que eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Gente, reparem que o Eterno, ele não se enfureceu com a reclamação do povo dessa vez. O Eterno sabe que às vezes nós não temos sabedoria para lidar com a situação, para lidar com os problemas, né? E às vezes, ao invés de chegar até a Ele e pedir, nós murmuramos, né? Mas o Eterno, ele conhece isso em nós. Ele conhece que muitas vezes nós não temos sabedoria para passar por aquilo, né? Mas o problema não é você falhar. O problema é você permanecer no erro, como aconteceu com o povo de Israel, que mais tarde, né, eles reclamariam da mesma coisa. Mas, mais tarde, o povo reclamará sem razão. Porque nesse momento eles estão reclamando porque eles não têm o que comer, eles não têm nada. Eles não têm o maná, eles não têm carne. Então, o Eterno sabe que eles têm necessidade disso, né? Então, o Eterno, ele não se ira por causa disso, mas ele vai resolver o problema. Só que mais tarde o povo não tem isso. Eles têm o maná. E além de rejeitarem o maná, eles reclamam. Aí sim o Eterno se ira, porque eles estão rejeitando o que tem e murmurando, querendo o que eles não têm. Né? Então o Eterno, ele conhece o ser humano. Quando nós falhamos nos nossos testes, com motivo, digamos assim, né? O Eterno, ele não se ira, mas ele como é que fala? Ele traz resolução para aquilo que nós necessitamos. E houve, no entardecer, o surgimento de codornas e cobriram o acampamento. Veja que aqui não houve morte, né? Enquanto pela manhã havia uma camada de orvalho por todo o acampamento. Com as codornas não houve morte. Por quê? Porque não houve soberba, não houve ganância, né? Eles apenas queriam saciar sua fome, né? Enquanto pela manhã uma camada de orvalho ficou por todo o acampamento. Quando o orvalho evaporou, havia sobre a superfície do deserto uma substância fina e flocosa, semelhante a uma camada de gelo sobre o solo. Gente, aqui no capítulo 13, no versículo 13, desculpa, o que é orvalho? E aí o verso 14, ele fala que o orvalho evaporou, né? O orvalho é o que? É a água evaporou. E se tornou o quê? O maná, ou seja, o maná é a água que se transformou em pão. E o que é a Torá para nós? É água e pão. E Yeshua é a água e pão. Por quê? Porque ele traz a Torá até nós. Como é maravilhoso o Eterno, gente. Como é maravilhoso. Da água, ele transforma em maná. A água que evaporou, ele transformou em maná, no pão, que traria ânimo, que traria vida para aquele povo. E ele considera para nós, e nós consideramos a sua Torá a água que nos dá vida, a sua Torá o pão que nos alimenta. Assim como Yeshua disse, eu sou o pão da vida, né? Vamos continuar, é maravilhoso, é maravilhoso. Quando o povo de Israel viu, eles se perguntaram, Mahu, o que é isso? Pois não sabiam o que era. Moshe lhe respondeu, este é o pão
que Adonai deu para vocês comer. Este é o pão que Adonai deu para vocês comer. Meus amados, quando eu li isso daqui, eu me lembrei imediatamente das palavras que o nosso mestre disse lá em Yohanan, João 6, do verso 25 ao verso 58. Nós não temos tempo de trazer aqui, mas eu encorajo você, vá lá e leia. João 6, do verso 25 ao verso 58. Leia, 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 você se surpreenderá com a linda resposta que o Eterno te mostrará. É maravilhoso. Vamos continuar, a gente não tem tempo de abordar tudo isso aqui. É só um pequeno resumo. Moshe disse, que já a gente tá terminando, tá bom? Moshe lhes disse, ninguém deve deixar dele até amanhã. Eles, porém, não prestaram atenção em Moshe e alguns mantiveram as sobras até amanhã e surgiram bichos. A substância apodreceu e se tornou Moshe muito irado. Vejam só, o povo tinha que sair da sua tenda, né? Às vezes as pessoas acham que o maná, ele era pão, caindo do céu, aí o pessoal ia lá, só pegava e comia. Às vezes caía até dentro da tenda, né? Assim que os filmes, os desenhos às vezes mostram, mas não. Ele era uma substância, né? Uma substância flocosa que você tinha que ir lá, juntar, levar para sua tenda, moer e preparar aquilo que você queria, né? Então o Eterno mandava o pão, mas eles tinham que sair para colher antes do sol nascer, porque se o sol nascesse, ele evaporava, né? Ele era como orvalho. O man me fascina demais. Eu tenho desejo de fazer um estudo sobre o man. Assim. Eu espero que o Eterno me dê sabedoria para que eu consiga isso. E aí, o ensinamento do Eterno era que não deixasse até o dia seguinte. Mas o povo não ouve e ele deixa até o dia seguinte. E aquele pão que alimentava se tornou algo desprezível. Né? Ele apodreceu, ele criou bichos. Por quê? Porque a pessoa tinha o pão, mas ele não ouvia a voz do Eterno. As pessoas têm a Torá, mas eles não ouvem a voz do Eterno. E aquilo que poderia ser o pão para dar a vida para eles, se torna para eles como algo que apodreceu, que não serve mais, que só serve para... que já foi abolido. Né? É assim que é na boca daqueles que não ouvem a voz do Eterno. Por isso, eles os juntavam todas as manhãs, cada pessoa de acordo com seu apetite. Porém, quando a temperatura do sol aumentar, ele derretia. No sexto dia, eles juntaram 2 vezes a quantidade de pão, como o Eterno falara, né? 2 orrim por pessoa. E todos os líderes da comunidade aproximaram-se e relataram o ocorrido a Moshe. Por quê? Porque não podia deixar para outro dia. Eles não entenderam que no Shabat, no sexto dia, como o Eterno havia falado para eles tinham que pegar 2 vezes e foram reclamar para Moshe. E aí, chegando lá, o que o Moshe fala? Isto é o que Adonai disse. Amanhã é um Shabat sagrado para vocês. Assem o que desejarem assar, cozinhem o que desejarem cozinhar. O que quer que sobre, ponham de lado e guardem para amanhã. O maná foi dado. E mais um teste desse maná, desse pão, é o Shabat, né? O Eterno trouxe o maná e com o maná testes para o seu povo, como a gente viu. Eu darei pão e os testarei. E um desses testes é o Shabat. Né? O teste primeiro é não pegar mais do que você necessita. Ou seja, você só pode comer aquilo que a sua barriga vai caber.
Você não pode pegar a Torá e enfiar ela todinha de uma vez. É pouquinho e pouquinho. Você não come 3 vezes por dia? Então, a Torá é assim mesmo. Para você não ter uma indigestão e não entender nada, você tem que ir aos poucos, devagar, né? Veja o Eterno. Ele poderia fazer tudo só com o pensamento dele no estalar de dedo, mas ele mesmo, todo-poderoso, passou 6 dias criando todas as coisas, né? Mas a gente não, a gente quer tudo de uma vez, né? O primeiro teste foi esse. O segundo teste é: não guarde para amanhã. O povo guardou, apodreceu. E agora o terceiro teste é o Shabat. Não, você não poderia sair no Shabat para juntar o man, né? Para juntar o man no Shabat. Você teria que juntar 2 porções na cesta, fazer ela para o Shabat e guardar. É por isso que eu digo, a Torá você tem que comê-la todos os dias. No 6º dia, você vai estar com tudo preparado para você só se alimentar, só ruminar durante o Shabat, né? E o engraçado é que a gente vai ver que o teste principal do man era o Shabat. Tanto que no Shabat o Eterno se irritou, se irou, porque o povo saiu para pegar o man, né? Aí você pensa assim, poxa, eu não consigo, né? Eu comecei a minha techuvá agora, então eu não estou conseguindo guardar o Shabat. Gente, não turbe o seu coração. O Eterno, ele conhece todos os nossos caminhos, por onde a gente passa e onde a gente deixa de passar. Ele conhece as dificuldades que a gente vai encontrar no caminho. Não desista por causa disso, porque você começou agora e você não pode guardar o Shabat, né? O Eterno, ele conhece, assim como ele conhecia que o povo precisava de comida, ele sabe que você pensa que você tem que sustentar a sua família, né? Mas continue orando, né? Continue pedindo do Eterno e procurando, né? Que o Eterno vai abrir a porta para que você guarde o seu Shabat. Guarde o Shabat de maneira que você se alegre e que o Eterno se alegre em você. Vamos continuar para a gente terminar aqui. O nosso maninho já vem aí, o nosso querido Moré. Eles o puseram de lado até amanhã, como Moshe ordenou, e não apodreceu nem criou bichos. Por quê? Porque eles estão agora cumprindo a palavra do Eterno, a vontade do Eterno, que disse para eles: vocês devem guardar, né? Então, quando você não cumpre aquilo que o Eterno ele determina, ele ensina, aquilo se torna podre para você. Mas quando você cumpre aquilo que o Eterno pede, aquilo não estraga, aquilo é prazeroso, aquilo vai te alimentar. Moshe disse: hoje comam isso, porque hoje é um Shabat para Adonai. Hoje vocês não o acharão no acampamento. Junte-o durante 6 dias, mas o 7º dia é Shabat. Nesse dia não haverá. Porque já tinha lá o pão pronto. Eles já tinham deixado o pão pronto. É por isso que nós, na sexta-feira, nós fazemos o nosso alimento. Nós não passamos fome, gente. Tem gente que acha que guardar o Shabat é passar o dia com fome no Shabat, porque não pode fazer comida. Já teve gente que disse isso para mim: eu vou guardar Shabat, como é que eu vou comer? Eu falei: minha filha, o Shabat para mim é o dia que eu mais engordo. Entendeu? É o dia que eu mais engordo, é o dia que nós mais comemos aqui em casa, porque tá tudo prontinho, é só ir lá e comer. Contudo, no 7º dia, algumas pessoas saíram para colher e não encontraram nada. Adonai disse a Moshe. Aí ele se irrita, tá vendo? Até quando vocês se recusarão a guardar as minhas mitzvot e os meus ensinos? Veja que o Eterno coloca como plural. Ele não disse assim: até quando vocês vão se recusar a guardar o Shabat? Não, ele coloca como plural, porque o Eterno sabe que o ensino mais combatido é o 4º mandamento, o Shabat do Eterno. E que sem o Shabat, não é que nós idolatramos o Shabat, é que nós sabemos que nós necessitamos do Shabat para nos alimentar.
Nós sabemos que nós precisamos do Shabat para ruminar aquilo que nós já aprendemos. Para sentarmos juntos e aprendermos juntos como nós estamos fazendo aqui. Vejam, Adonai deu a vocês o Shabat e vocês não querem, minha gente do céu. Como é que o próprio Criador dá algo para um ser humano e ele não aceita? Esse é o motivo de ele prover pão para 2 dias no 6º dia. Cada um de vocês deve permanecer onde vocês se encontram. Tenham cuidado com isso aqui, tá? Porque muita gente acha que por causa disso daí, por causa dessa frase aqui, você não pode sair da sua casa. Não é isso que está dizendo. Está dizendo que você não pode sair para quê? Para ir juntar o maná, para trabalhar, para fazer alguma coisa. Tanto que Yeshua, aquele que nunca transgrediu, ele saía. Ele ia para a sinagoga, ele ia ensinar, entendeu? Então, não é que você não pode sair de dentro da sua casa. Você não pode sair para trabalhar, para buscar o teu alimento. Você já está com o alimento em casa pronto. Ninguém deve sair do seu lugar no 7º dia. Por isso, o povo descansou no 7º dia. E é isso aqui que está querendo dizer isso aqui, ó. Que você deve permanecer na sua casa. Querendo dizer que você não pode trabalhar, você tem que descansar. O povo de Israel comeu o maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitada. Eles comeram o maná até chegarem às fronteiras da terra de Canaã. Toda a comunidade, agora vem o capítulo 17 para a gente terminar, tá bom? Nós vamos passar correndo por ele para que o nosso querido Moré venha aí, tá bom? Toda a comunidade do povo de Israel partiu do deserto de Sim, viajando em estágios. É em estágios, gente. É meat meot, é em estágio, é pouco a pouco, como eu acabei de dizer. É de porção em porção, né? É de pedaço em pedaço que você, quando você vai comer, você não pega a sua comida, abre a boca e taca tudo dentro, não. Você vai de colher em colher, de garfada em garfada. Assim é a palavra do Eterno. É pouco a pouco. Não é papum, não. Não é uma bomba, não, que cai e explode. Não é assim. Você tem que ir pouco a pouco, de estágio em estágio. Nós sabemos disso, né? E aí, mais uma vez aqui, tá vendo? Entretanto, não havia água para o povo beber. O povo discutiu com Moshe, exigindo, dai-nos água para beber. Porém, Moshe respondeu, por que vocês estão brigando comigo? Por que estão botando Adonai à prova? Entretanto, o povo estava sedento e queixou-se com Moshe. Por quê? Porque você nos trouxe do Egito para matar-nos de sede nossos filhos e nosso gado. E sabe o que é engraçado? Mais uma vez aqui, ó, antes de chegar no Sinai, né? Eles estão passando sede. Passaram fome, passaram sede, passaram fome, agora sede de novo. E aí o que vai acontecer? Moshe clamou a Adonai, o que eu faço com esse povo? Eles estão prontos para me apedrejar. Adonai respondeu, vá na frente do povo e leve com você os líderes de Israel. Tenha a vara na sua mão, aquela que você usou para ferir o rio, e vá. Eu estarei à sua frente, sobre a rocha lá no Horebe. Você deve bater na rocha e sairá água dela, para que o povo possa beber. Moshe fez Moshe fez aos olhos dos líderes de Israel. O lugar foi chamado de Massá, provação, né? E Mirivá, discussão, por causa da discussão do povo de Israel e pelo fato de eles terem colocado Adonai à prova com a pergunta. Olha o que olha como foi que o pessoal colocaram Adonai à prova. Olha a pergunta. Adonai está conosco ou não? Né? Muitas vezes, na nossa luta, essa é a pergunta que nós fazemos. Será que o Eterno está mesmo comigo? Se ele tivesse, eu não estava passando sede. Se ele tivesse, eu não estava passando fome. Se ele tivesse, eu não estava tendo lutas. Se ele tivesse comigo, eu não estava passando dor, né?
Muitas vezes nós nos questionamos assim. Então, do nada, aparece Amaleque para lutar contra Israel, né? Além da fome, além da sede, agora vem a luta. E tudo isso é antes do povo chegar ao Sinai para servir Adonai. Antes disso, chega Amaleque para lutar contra o povo. E aí Moshe, ele chama Yehoshua, vou só passar, gente, que a gente já está bem avançado, né? E diz para ele sair para lutar contra Amaleque, né? E ele ficará de pé no cume da coluna com a vara de Adonai na mão. E Yehoshua fez como Moshe mandou e lutou contra Amaleque. Então Moshe e Arão subiram ao cume da coluna. Quando Moshe levantou a mão, Israel prevaleceu. No entanto, quando ele baixou a mão, Amaleque prevaleceu. E as mãos de Moshe, claro, muito tempo levantada, né, ficaram pesadas. Assim, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele. Deixa eu só colocar tudo aqui. Ele se sentou sobre ela. Arão e Hu mantiveram suas mãos, a mão dele erguida, um de cada lado, para que suas mãos fossem mantidas dessa forma até o pôr do sol. Assim, Yehoshua derrotou Amaleque, passando-lhe o povo a espada. Aqui a gente vê que Israel, então, tinha arma, né? Porque ninguém vai passar alguém a espada se não tiver espada. Esse verso 12 aqui, gente, é assim que nós deveremos ser. É exatamente esse o retrato que o Eterno nos dá para que nós possamos ser. Por quê? Porque a pedra que os construtores rejeitaram, essa pedra, ela foi posta como pedra angular, ou seja, né? A pedra que sustenta as nossas mãos quando nós estamos em batalha, né? E que nós estejamos firmados nessa rocha, né? Escolhida pelo próprio Eterno para trazer firmeza em nossas lutas. Nós sabemos que pedra é essa, né? Que foi rejeitada, mas que nós estamos firmados nessa pedra. Adonai disse a Moshe, escreva isso em um livro, né? Para servir de registro e diga a Yehoshua, eu apagarei por completo qualquer lembrança de Amaleque debaixo do céu. Moshe erigiu um altar, chamou Adonai Nissim. Adonai é minha bandeira, meu milagre. E disse, pelo fato de sua mão ter estado contra o trono de Iá, Adonai lutará contra Amaleque, geração após geração. Mas peraí, Amaleque estava lutando contra quem? Contra Israel. Mas aqui diz que ele estava lutando contra Iá, contra o Eterno. O que responde muito bem a nossa pergunta aqui, né? Se ele estava lutando contra Israel, como é que aqui está dizendo que é contra Amaleque? É só você ir lá em Mateus 25:40. Mactiarro 25:40. Yeshua diz assim, ó, em verdade vos digo, que o que fizeres a um desses meus pequeninos, né, estão fazendo a mim. E, gente, quando ele fala isso, não é apenas o bem que você está fazendo, é também o mal. Tudo aquilo que você faz contra ou em prol de um pequenino do Eterno, você está fazendo contra ou em prol do próprio Eterno, né? E assim, nós terminamos a nossa porção. Eu tive que correr no final para a gente terminar, né? Porque o nosso querido Moré já deve estar vindo aí, tá? Eu agradeço a vocês, olhem só. Semana que vem, nós vamos estar na porção de número 17, tá? A porção que eu vou fechar esse ciclo, né? De porções de resumo, né? É a porção de número 17 e ela está em Shemot, capítulo 18, 1 até o 20, 23, tá bom? Eu digo meu toda rabá, eu espero que o Eterno tenha falado ao teu coração
perdão por a gente correr demais, mas se a gente não correr, nós não pega o bonde, né? E daqui a pouco o professor tá aí e a gente não tem terminado. É por isso que às vezes eu corro bastante, mas eu espero que algo tenha ficado, tenha penetrado no seu coração e que você saiba que, por mais que às vezes nós tenhamos que retroceder, nós tenhamos que voltar, isso é para o nosso bem, para que nós sejamos sarados de algo que nós necessitamos ser sarados. Por mais que às vezes no nosso caminhar nós passemos por privações, né? Tudo isso é necessário para que nós nos tornemos fortes. Por mais que o maná caia dos céus, nós temos que sair, buscar, juntar e trazer até a nós. Nada que acontece conosco é por acaso. Em tudo nós podemos trazer para nós ensinamentos para a nossa vida. Tanto nas coisas, nos momentos de felicidade, quanto nos momentos de tristeza, de dor, de angústia, né? Quando algo é como o Moshe disse ontem, né? O Moré disse ontem, a tristeza vai passar, a felicidade também vai passar, mas da tristeza e da felicidade nós podemos trazer ensinos para a nossa vida. A fome passa, a sede passa, mas os ensinos que nós recebemos do Todo-Poderoso através da sua palavra permanecem para todos sempre na nossa vida. Quando nós o regamos, quando nós o alimentamos, quando nós o colocamos diante dos nossos caminhos, sendo luz para os nossos caminhos, né? Lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Então, quando nós nos firmamos nessa rocha que o Eterno nos dá, nós nos saciamos a nossa sede e saciamos a nossa fome. Então, que o Eterno tenha falado ao teu coração e que você seja forte para que o Eterno te fortaleça. E que você seja firme para que o Eterno permaneça diante de ti e você diante do Eterno. Que o Eterno te abençoe mais essa semana, se assim Ele nos permitir com vida, né? Se é da vontade dEle, do agrado dEle, e que você seja forte e não esqueça, a Torá não é feita somente para o Shabat. A Torá é feita para nos alimentarmos de dia e de noite, tá? Assim como se você comer só uma vez por semana, você vai ficar fraco e morrer. A Torá, a palavra do Eterno, é da mesma forma. Você tem que meditar nela de dia e de noite, para que assim ela possa te fortalecer no teu caminho, no caminho do Eterno. Shabbat Shalom e vamos de música final. Abrahá, tá bom? Que o Eterno nos abençoe, meu Toda Rabá, e nós nos veremos outra vez quando a nuvem parar. Adonai veish miricha Hai Adonai panav eleha vihuneka Adonai panav eleha v'yaseh leha shalom v'yaseh leha shalom Yivarecha Adonai
Baruch